Olá pessoal, bom dia. Estou aqui novamente, professor Simão Tanus, para tirar dúvidas com relação ao Enem, através de resolução de questões. Então vamos nessa, né? Como a gente já debateu, qualquer dúvida você pode consultar lá o professor Simão Tanus no Instagram. E a ideia é justamente trazer à luz o esclarecimento, o avanço de ideias para vocês, tá bom? Questão 19 do Enem de 2010, a gente já discutiu que uma habilidade é a união do eixo cognitivo, ou seja, o verbo, a solicitação daquilo que a habilidade pretende, como explicar, analisar, compreender, enfim, com o eixo do conhecimento, que nada mais é, nada menos é, de forma bem resumida, o conteúdo. Então vamos lá. A gente está falando aqui, de alguma forma, da habilidade relacionada a comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes, como grupos sociais, culturais, impérios, estados nacionais e organismos internacionais, e considerando os conflitos populacionais, internos e externos, a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. Vamos lá, questão 19. Os tropeiros foram figuras decisivas na formação de vilarejos e cidades do Brasil colonial. A palavra tropeiro vem de tropa, que no passado se referia ao conjunto de homens que transportava gado e mercadoria. Por volta do século XVIII, muita coisa era levada de um lugar a outro no lombo de mulas. O tropeirismo acabou associado à atividade mineradora, cujo auge foi a exploração de ouro em Minas Gerais e mais tarde em Goiás. A extração de pedras preciosas também atraiu grandes contingentes populacionais para as novas áreas e por isso era cada vez mais necessário dispor de alimentos e produtos básicos. A alimentação dos tropeiros era constituída por toucinho, feijão preto, farinha, pimenta do reino, café, fubá e coité. Um molho de vinagre com fruto cáustico espremido. Nos pousos, os tropeiros comiam feijão quase sem molho, com pedaços de carne de sol e toucinho, que era servido com farofa e couve picada. O feijão tropeiro é um dos pratos típicos da cozinha mineira e recebe esse nome porque era preparado pelos cozinheiros das tropas que conduziam o gado. Olha que questão rica, vamos falar de eixo de conhecimento, de conteúdo. Vamos aqui lembrar que naquela época São Paulo era uma região teoricamente mais pobre do que o Nordeste. O Nordeste tinha seu auge lá com a economia açucareira. Depois das invasões holandesas, e vamos assim dizer, o Nordeste entra num processo de declínio econômico e a gente vai começar a ter a ascensão da região Sudeste. E como é que isso vai acontecer? As bandeiras, então, vão encontrar ouro na região de Minas Gerais, no final lá do século XVII, e a partir disso, aquela região vai se tornar um polo de atração. Uma característica bem interessante da sociedade mineradora é que grande parte dos indivíduos que para lá iam, eles não tinham interesse em explorar alguma outra atividade que não fosse a tentativa de encontrar uma pedra preciosa, né? De encontrar o ouro. Por isso mesmo, existia uma certa carestia de alimentos e produtos na região. Quem passa a ter dinheiro de alguma sorte quer ser servido, vamos usar essa ideia. Por isso mesmo, principalmente do sul do Brasil, né, os tropeiros se dirigiam para aquela região com o objetivo, né, de levar esses alimentos. Então, a gente vai dizer que o surgimento dessa atividade é muito decorrente dessa interiorização do Brasil e da necessidade de abastecimento da região mineradora. E daí a gente responde: a criação do feijão tropeiro na culinária brasileira está relacionada ao quê? A atividade mercantil exercida pelos homens que transportavam gado e mercadoria. Questão fácil, questão conceitual, é só a gente entender, a partir da própria interpretação da questão, que esses indivíduos iam lá abastecer aquela região, enquanto as pessoas que lá viviam estavam interessadas basicamente na exploração aurífera. Um forte abraço.